Deus abençoe a todos os nossos irmãos e que essa pequena palavra sirva de uma grande ajuda. Não ajuda que vem da capacidade que expressamos, mas daquilo que contém na palavra. Eu gostaria muito de falar sobre, nesses 20 minutos, sobre comida envenenada. Você pode estar alimentando, pensando que aquilo está te trazendo benefício, e com o tempo você vai descobrir que você está todo intoxicado, que estava comendo uma comida que, na verdade, não estava te ajudando. Não tinha nutrientes nela e, além do mais, ela tinha veneno. Você quer ver uma história aqui, que está na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, muito conhecido, né? A maneira que nós vemos, da maneira que nós aprendemos. Voltando Eliseu de Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. Disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Colocou na panela porque ele não conhecia, não sabia o que ele estava colocando na panela era veneno. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, falando para Eliseu, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O povo saiu. Os evangelistas saíram e foram pregar, foram no campo e colheu todo tipo, né? Encontraram uma parra brava para fazer uma grande recepção, fazer um grande banquete, porque o profeta Eliseu tinha chegado ali. Sabemos que Eliseu representa a noiva. E depois que fizeram aquele grande banquete, aquele grande culto, aquela grande recepção, porque o profeta estava ali, aí foram repartir, foram pregar um grande sermão, trazer um grande ensinamento ali, talvez um bom pentecostal dos nossos dias, ou um bom presbiteriano, ou alguém que tem a sua ideia própria, que às vezes esconde a mensagem, esconde o mensageiro e sai na frente pregando as suas próprias interpretações. É o perigo de colocar veneno nisto. E o veneno bloqueou as bênçãos de Deus, bloqueou a oração daquele povo. O povo estava morrendo. Se eles continuassem comendo, eles estavam mortos. Quer dizer, às vezes Deus quer fazer algo por nós, mas acontece que nós precisamos saber o que estamos comendo, o que está nos alimentando. Pode ser a palavra de Deus, a revelação, ou pode ser uma mera interpretação da palavra, ou arrumamos alguns meios para fazer com que a palavra torne-se muito bonita, porém sem vida. Ou a minha própria vida, o que eu estou comendo lá fora, do que eu estou me alimentando, é a resposta da oração. Se eu oro e a minha oração não tem resposta, não tem eficácia, a minha oração não tem
como se diz, não tem resultado, então em algum lugar eu tenho que voltar e ver o que está acontecendo para que as bênçãos do Senhor não sejam bloqueadas. É por isso que muitos escuta, ouve grandes pregadores, ensinadores da palavra e não tem nenhum resultado. Por quê? É devido com quem se relaciona, o que faz, o que não faz, entendeu? E Deus fica impedido de abençoar. Comida envenenada eu posso trazer para dentro da minha casa, comida envenenada eu posso trazer para a minha mesa e trazer um grande transtorno, me adoecer e me tornar um crente formal, fria, um crente sem desejo de ir à igreja adorar o Senhor. Agora, o que eu quero dizer a vocês, a mensagem é maravilhosa. Nós recebemos a mensagem de um profeta, Elias, que veio para os gentios, de Malaquias 4, 5 e 6, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, 11 de São Mateus e 17, e assim por diante, tá? Isso é maravilhoso. Mas vamos ficar anunciando que Deus enviou um profeta e que descobrimos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e nós temos recebido este batismo e que também nós entendemos a maneira de ir à igreja, de tomar a comunhão e assim por diante. Tudo isso é muito bom. Mas depois disso, Deus, Ele fez algo muito grande e que passou muito desapercebido pelas pessoas. A abertura da palavra. Então agora Ele vem para vivificar a palavra. Eliseu estava entre eles ali, estava muito bem. Filho dos profetas, era uma grande recepção, era um grande culto. Eles saíram, evangelizaram e trouxeram muita gente. Mas eles não tinham alimento para dar para o povo. Porque eles não conheciam que era uma parra brava, não conheciam que o seu ensinamento, não conheciam que a sua doutrina estava envenenando o povo. Aí Eliseu então diz, deixa, eu vou abrir a palavra. Eu vou trazer para vocês os 7 trovões, que cada selo é um trovão e os selos estão revelados. Eu vou trazer para vocês os mistérios que estavam ocultos revelados. Vou trazer para vocês a abertura da palavra. Então, nós vamos pôr farinha, vamos pôr revelação nessa coisa toda aí. E vocês podem comer à vontade depois disso. Aqui, a viúva que nós conhecemos, o mesmo profeta, diz assim, encontramos que não havia dúvida que aquela mulher orava todas as noites, noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela estava diminuindo e chegou a um ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E toda aquela provisão dela estava acabando. Tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, a morte já estava entrando nos corredores, tá? E a morte estava entrando na casa daquela mulher e ela estava orando, a farinha diminuindo, tá? A sua provisão diminuindo, mas ela continuava orando. Então Deus enviou o profeta Elias na casa daquela viúva. Foi pela oração da viúva e pela a sua perseverança de não olhar o quanto de farinha ela tinha, como estava diminuindo. Ela estava perseverando. E Deus foi lá na casa da viúva, através de Elias, e multiplicou a farinha. Deus tem enviado Elias, e quando a nossa farinha, a nossa provisão já estava acabando, Ele multiplicou
e sustentou aquela viúva até que o problema da seca terminou. Agora, outra coisa muito especial que eu quero deixar com vocês, amados. Veja bem, a mensagem O Manto Usado 47, todos estes sujeitos com suas experiências, pessoas experientes, tudo o que eles eram, eles mandaram alguém buscar algo para comer. Um deles apanhou uvas silvestres e misturou com um pouco de abóbora silvestre, e cozinharam um pouco de morte em sua panela eclesiástica. E a primeira coisa que você sabe, eles clamaram: "Há morte na panela." Mas Elias, com uma porção dobrada, Eliseu, sabia o que fazer. Então ele colocou um punhado de farinha na panela, disse: "Agora vá em frente e coma isto." Em outras palavras, ele disse: "Aqui, agora vá e alimente disto. Vocês tire aquilo que estava na panela, aquilo que era um pouquinho de assembleianismo, aquilo que era um pouquinho de metodismo, aquilo que era um pouquinho de luteranismo, aquilo que é um pouquinho de ismo, que estava envenenando o povo." Eliseu chegou e colocou a farinha. Jesus, ele é esta farinha, a palavra. E a farinha, você sabe, que ela é moída exatamente tudo do mesmo tamanho, do mesmo grão. Você toma um grão e passa por um processo de moagem, todos os pequenos grãozinhos são iguaizinhos, moído de um grão principal. Assim são os filhos de Deus. Assim é a igreja do Senhor. Nós somos tirados do mesmo grão. E o que ele pôs ali na panela? A farinha tirada do mesmo grão. E quando aquela igreja, quando aquele povo comeu, a morte acabou. Eles comeram à vontade. Quando você recebe a palavra, Deus envia o Espírito Santo e abre a palavra e revela para você quem você é. E os mistérios de Deus entram na sua alma. O que acontece? Então você recebe vida, e toda comida que você comeu envenenada tem um remédio, tem um antídoto que resolve o caso, que é a palavra revelada, os mistérios revelados. Foi exatamente o que o Senhor fez. Deus enviou um profeta. E nós chamamos o profeta para as nossas reuniões. Chamamos o profeta para participar dos nossos cultos. E nós estávamos trazendo muita comida para a igreja. Nós estávamos fazendo grandes banquetes. Mas quando ele chegou, ele disse: "Olha, se vocês continuar comendo, vocês não continuarão vivos, morrerão, porque o que vocês estão recebendo e dando para o povo é veneno." E o profeta chegou: "Nós para aí. Aqui está a revelação. Aqui está o batismo. Aqui está a comunhão. Aqui está a maneira que nós devemos nos comportar, a maneira que nós cremos, a maneira que nós ensinamos. Aqui estão os mistérios revelados. Aqui estão o suar dos trovões. A chuva está caindo agora. Agora você tem alimentado de uma comida que traz saúde, que traz vida. Você agora pode comer à vontade. Quanto mais você comer, mais sadio, mais forte você vai ficar." Portanto, isso foi com o profeta Eliseu. Isto é o que acontece com aqueles que recebem a palavra, tá? E injeta a palavra em seu sistema espiritual, e tudo aquilo, aqueles resíduos, aqueles venenos, aquela comida romana, aquela comida dos gentios,
do reino gentil, do reino romano, aquelas coisas que estavam sobrando, né? Que ficou por perto de nós, sim, aquilo que nós não demos conta de escapar e sobrou algum vestígio que nós não tínhamos conhecimento, mas quando os selos abriram, quando a palavra foi revelada, então a morte saiu definitivamente e você passou então a alimentar da revelação, como está escrito em São Mateus. Quando o Senhor disse em São Mateus 16, sabendo, Pedro disse para o Senhor: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse: sobre esta revelação eu edifico minha igreja. Sobre esta comida, sobre este alimento, eu vou alimentar a minha igreja, sobre a revelação de quem eu sou. E quando Deus enviou sua palavra, enviou seu profeta para uma igreja que estava numa denominação, em um sistema, em uma organização, quando Deus enviou a sua palavra, o que ele fez? Ele fez exatamente isto. A revelação vai empurrando as sujeiras para fora, a revelação vai empurrando o mundanismo para fora, a revelação vai empurrando ideias próprias para fora, a revelação vai empurrando as trevas para fora e tudo se torna luz. Então, meu amado, a mensagem é maravilhosa, mas quando a mensagem chegou, que o profeta foi convidado a vir para a nossa casa, ele colocou a farinha na panela que estava cheia de morte. Quer dizer, ele pôs tudo que estava no grão, toda a substância do grão, tudo que tinha no grão, de bom, de sadio, ele colocou na panela. E era farinha, era a palavra. Então esse grão é Cristo. Esse grão é a revelação de quem é Jesus Cristo, que foi jogado na panela. Não foi uma parte do grão, foi todo o grão, toda a palavra revelada. Então todos os nutrientes desse grão caiu na panela e a morte saiu. Quando recebemos a revelação de quem é Jesus Cristo e o que Ele está fazendo agora, como Ele está operando e manifestando em nosso meio, então nós colocamos a morte para fora e a vida entra na igreja. É uma igreja sadia, uma igreja de oração, uma igreja de sinais, uma igreja que manifesta a vida do Senhor Jesus Cristo. Porque uma igreja sem a revelação de quem é Jesus Cristo, uma igreja que não tem verdadeiros adoradores, e para ser um verdadeiro adorador tem que ser um homem, uma mulher revelados, então nós vamos bancar mais uma religião. Mas quando Cristo entra, ele coloca todo o religiosismo para o lado de fora. Ele toma lugar ali, como ele chegou na vida de Pedro, na vida dos discípulos, e tirou tudo que eles tinham de religião. E eles receberam o Espírito Santo, e a vida de Cristo manifestou através deles, através das eras primitivas, dos dias primitivos. Quando Cristo entra em você, você realiza as obras de Cristo. Você realiza as obras que ele diz: quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a farinha, ela foi colocada na panela, cheia de ismo e morte. Ela foi completamente santificada, purificada, limpa. A vida entrou no crente, na igreja, a vida entrou naquele povo. E aquele povo manifesta exatamente o que eles comeram. Você comeu o quê? Você comeu a farinha que foi colocada na panela. Então, aquelas coisas venenosas que vieram do campo, que vieram do mundo, acabou. Porque a farinha absorveu tudo isso e transformou a morte em vida. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo.